Muito bom dia a todos. Vou repetir esse bom dia, tá? Eu pedi para vocês se concentrarem, mas não vamos exagerar, tá bom? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Aê, agora sim. Esse bom dia também vai para quem nos assiste e acompanha pelas mídias digitais. Sejamos então muito bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui reunidos com vocês, né? Como eu disse, esse domingo especial, domingo de Páscoa, domingo de família, de confraternização, domingo de abraçar Jesus, né? Aliás, todo dia é dia de abraçarmos Jesus, mas hoje vamos dar um abraço especial a Jesus, né? Porque Ele está sempre conosco, né? Sempre nos abraçando. Fiquei muito feliz, a equipe também, conversando com a equipe, quando a gente conversa com vocês 15 minutos antes do trabalho começar, pedindo para que vocês se concentrem, fiquem em pensamento elevado, com o coração tranquilo. Olha, parabéns a todos vocês, viu? Vocês estão dando um exemplo muito bonito para todos nós, né? Disciplina. É isso que nós precisamos aqui quando entramos em qualquer casa espírita. Disciplina com os pensamentos, com os comportamentos e com os corações. Muito obrigado a todos vocês. Alguém chegando aqui pela primeira vez? Nesse domingo, ninguém pela primeira vez. Então, sejamos bem-vindos, vamos aos nossos avisos, aos nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início da palestra. Por favor. Cesta básica, estamos sempre pedindo a vocês, quem puder nos ajudar com a cesta básica. Quem puder trazer a cesta completa, uma, duas, o que puder, muito obrigado. Mas eu não posso, uma cesta básica para mim não dá. Traga um item, um pacotinho, um saquinho de qualquer um dos produtos que tem ali na relação da cesta básica. Um pacotinho de fubá, um pacotinho de feijão ou de arroz. Tudo será muito bem-vindo, porque a gente diz sempre para vocês, 400 famílias assistidas, ou até mais, né? Coloquem aí, no mínimo, 2.400 bocas para comer. Essas famílias são muito pobres, realmente não dispõem de recursos financeiros, muitas vezes, para comprar o feijão, comprar um arroz. Tudo isso é catalogado em visitas que as equipes nossas aqui do Paz e Amor fazem junto a essas pessoas. Então, é muito importante, quem puder, por favor, nos ajudem. Maiores informações em nossa livraria. E quem não puder trazer, também por dificuldade, agradecemos se fizer as suas preces, as suas vibrações, para que o Paz e Amor em Jesus, todo mês, consiga, né, levar esses alimentos a essas pessoas. Hoje nós temos como prato do dia, doces, com sabores banoffee. Desculpem, não vou comentar, porque eu não sei o que é, tá? Banoffee, sei falar o nome, tá? Chocolate trufado, aí sim, com morango e ninho. Todos os doces frescos, feitos com amor, com muito carinho, com paz e amor em Jesus. Quem quiser adquirir os doces, ao término do trabalho, lá fora uma pessoa vendendo a todos vocês. Muito bem. Também temos como último recado, bazar de artesanato do Dia das Mães. Vai ocorrer em 2 dias, 3 de maio, sábado, das 11 às 17 horas. 4 de maio, domingo, das 8h30 às 11h30. Domingo, das 8h30 às 11h30, terminando esse trabalho, lá fora, em frente à livraria, barraquinhas com todos os artesanatos para quem quiser adquirir.
Vamos já nos preparando, que é muito bom esse bazar. Tem produtos muito bons e preços muito acessíveis. Bem, os trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem, Ricardo. Leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? Com a Marina. A prece inicial com a Vera. Vibrações gerais dos passes e das águas com o Francisco. E a prece final com a Heleninha. E hoje o título da palestra, Evangelização Espírita, com a nossa amiga Rosiane Leite, trabalhadora aqui da casa há alguns anos, nossa querida amiga. Um bom trabalho a todos vocês, a todos nós, que Jesus continue em nossos corações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 43, Vinde a minhas criancinhas. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo-os as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. E vamos rogar a Ele que ilumine os nossos passos, que possamos espalhar amor e luz por onde passarmos. Que assim seja. Tá bom. Bom dia a todos. Entramos em uma rotina desgastante atualmente. Hoje, na comemoração da Páscoa, percebemos que é tempo de refletir, de renovar. E o que nós podemos mudar nos nossos hábitos diários? Porque muitas vezes deixamos de lado pontos importantes da nossa vida. Entrando na rotina da correria, como nós estamos sempre, a gente tem um tempinho, a gente reserva esse tempo para refletir na nossa vida, na nossa rotina, o que realmente tem valor? É como acontece nessa história sobre o tempo. Um homem trabalhava muito, não tendo tempo para brincar com seu filho. O menino pedia ao pai para brincar com ele, porém a resposta era sempre a mesma: preciso trabalhar porque tempo é dinheiro. Trazia brinquedos caros para o filho, mas não brincava com ele. Estava sempre ocupado e o filho sempre tentando lhe chamar a atenção. Um dia, o menino perguntou ao pai: Pai,
quanto o senhor ganha no seu trabalho? Ganho 5 reais por hora. O menino pensou e respondeu: pode me emprestar 3 reais? Para quê, filho? É que eu já tenho 2 e queria juntar para comprar 1 hora do seu tempo para você poder brincar comigo. Nessa hora, o pai lançou-se ao chão para brincar com o filho, entendendo que dinheiro nenhum poderia pagar aquele momento. Essa história tem tudo a ver com a nossa realidade, não é mesmo? Somos consumidos pelos compromissos, pelo trabalho, pelo ganhar dinheiro, pelo ter. E em que momento paramos para refletir sobre a nossa vida? O que realmente precisamos? A gente para pensar? Vamos aproveitar esse momento que estamos juntos e pensarmos um pouquinho nisso. Diante dessa história, vamos planejar nossa semana de atividades, acrescentando tempo de qualidade para si, para a família e para os seus filhos. Porque é importante a gente pensar em cada papel que a gente tem na sociedade. Então, nós temos o papel como responsáveis de uma criança, seja nosso filho ou algum parente nosso, seja como profissional, como filhos, como irmãos. Então, a família no geral, o dia a dia, todas as nossas atividades. Fazer uma reflexão sobre o peso que cada uma dessas atividades tem e qual que é a parte mais importante. Então, é importante a gente pensar nisso. E procurar buscar as diferenças. O que a gente pode fazer? Aquilo que está nos pesando um pouquinho mais, aquilo que precisa de um pouco menos da nossa atenção, aquilo que precisa mais atenção. Então, estabelecer as nossas prioridades é muito importante. No capítulo 8, o Evangelho nos ensina que a criança necessita de cuidados delicados que só a ternura dos pais pode dispensar. Que a família é o porto seguro da criança, que é um espírito que já viu muitas vidas, que já viveu muitas vidas. E que nessa encarnação, enquanto na infância, é o momento que a família aproveita para lhe passar educação e os valores morais. Então, nós sempre temos que pensar a criança como um espírito que já viveu muitas vidas, como nós também já passamos por muitas experiências. Hoje, nós estamos como responsáveis, muitas vezes por um espírito que é mais velho do que nós, mas que temos valores e experiências para passar para eles, que nós já vivemos e eles ainda não vivenciaram. Então, é através do exemplo. Por outro lado, as crianças, por serem espíritos também que já viveram muitas vidas, muitas vezes traz experiências que nós nunca vivemos. Então, nós temos que pensar na educação como uma via de mão dupla, em que estamos aprendendo e ensinando o tempo todo. Então, é muito importante a gente prestar atenção na nossa família, na dinâmica familiar, como ela funciona, como que a gente se dedica, qual é o nosso papel, qual é o papel daqueles que estão conosco. Por isso, é essencial o tempo de qualidade que os responsáveis passam com essa criança. Então, nós temos uma rotina, temos muitas atividades, mas ter aquela qualidade é o momento em que eu estou totalmente voltado para a criança, para aquele jovem. Pode não ser um tempo muito longo, mas essa qualidade, ela faz a diferença, né, na educação que eu estou passando para o meu filho. Nos dias de hoje, percebemos que esse contato pais e filhos se perdeu. Falta esse tempo de qualidade, falta limites e direcionamento. Então, as crianças pedem. Cada fase da vida, cada geração tem os seus pontos de aprendizado importantes. As crianças de hoje em dia, elas estão mais ligadas
com as notícias, elas têm muitas informações que elas recebem o tempo todo. Então, isso não se perdeu no direcionamento e nos limites que os pais têm que dar para os filhos, que já existia em outras gerações que não se tinha tanto uso da internet, e continua sendo importante os limites de direcionamento hoje em dia, em que a criança ela tem muito mais informações em pouco tempo. Então, a internet traz essa facilidade de informações, mas o direcionamento, os valores, ainda tem que vir da família. É importante resgatar para que a criança e o jovem possam sentir o lar o ponto de segurança, onde poderá falar o que sente, questionar e aprender. Então, ela precisa ter uma fonte segura de informação. E nada melhor do que a família para conversar com esse jovem, com essa criança, sobre as coisas do dia a dia. Ela precisa estar conectada com um ponto de segurança, que são os pais. E esses pais é que vão passar esses valores para os filhos. O que é importante eles aprenderem, né? E aí eles vão aprender a selecionar as informações que eles recebem. É na infância que esse espírito absorve melhor o ensino, para seguir em sua jornada evolutiva. Então, estamos todos passando pela jornada evolutiva. E cabe a nós prestar atenção no autoconhecimento para sabermos direcionar a nossa jornada e aqueles que estão sob a nossa tutela. Tempo de qualidade, atividades prazerosas, fazer juntos, conversar, brincar. Isso tudo é muito importante. Trazer a criança para ela fazer parte da sua rotina. Então, às vezes, você está com muitas atividades, o que aquela criança pode fazer para ajudar na tarefa? E é o momento que vocês, juntos, vão fazendo atividades, conversando, trocando ideias, trocando olhar, trocando carinho. Isso tudo é muito importante. E, uma vez por semana, colocar na rotina de vocês o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele tem que ser marcado um dia da semana, sempre nesse dia e no mesmo horário. Porque é a mesma coisa que vocês fazerem reuniões de trabalho, com reuniões com compromissos que vocês têm. Não tem que ter um dia e um horário específico? O Evangelho no lar é a mesma coisa. Ele tem que ter esse dia e esse horário marcado, porque existe uma equipe espiritual que trabalha com o Evangelho no lar, e aí, tendo esse horário marcado, eles estarão na sua casa, fazendo todo o trabalho do Evangelho no lar junto com vocês. E é uma coisa de 15 minutinhos, é uma reunião rápida, onde vai se ler o Evangelho, um trechinho, conversar sobre o trecho que foi lido, fazer uma oração inicial, fazer uma vibração pedindo pela casa e pela família, uma proteção de energias. Então, o Evangelho no lar traz toda uma proteção, não só para o ambiente doméstico, mas também trabalha todo o nosso psíquico e emocional, trabalha as nossas energias, porque muitas vezes as atividades do dia a dia elas são pesadas e a gente precisa dessa leveza, dessa renovação de energias para continuarmos com as tarefas. E fazer uma prece final. Ah, mas eu tenho criança pequena, ela não vai participar do Evangelho no lar. Pois ela deve participar. A criança pequena, óbvio que ela não vai ficar prestando atenção ali na lição do Evangelho, sentadinha, como nós estamos agora. Mas ela vai estar no ambiente em que vocês estão fazendo. Mesmo que ela fique ali sentadinha no chão brincando, mas ela está participando do ambiente. Isso é participar do Evangelho no lar. E ela vai crescendo com esse hábito da família em fazer o Evangelho no lar, e isso vai ajudando ela a entender que naquele momento, naquele horário, a família estará reunida para aquilo. Ao invés de leitura do Evangelho, existem muitos livrinhos
Todo mês a Casa de Paz e Amor proporciona a dica de um livrinho, mas na livraria, muitos livrinhos infantis que eles podem ser usados para o Evangelho no Lar, porque é uma forma da criança também participar, prestando atenção nas figurinhas, ouvindo aquela historinha, participando de acordo com a faixa etária dela, mas estar ali presente no Evangelho no Lar. No Livro dos Espíritos, a questão 115 explica: os espíritos foram criados uns bons e outros maus. Deus criou a todos simples e ignorantes, quer dizer, desprovidos de conhecimento, dando a cada um deles uma missão, com o objetivo de os esclarecer e aos poucos conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade. E para os aproximar dele. Nessa perfeição, eles encontraram a felicidade eterna e imperturbável. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade, outros não conseguem suportá-las, se revoltam e destarte permanecem, por culpa própria, distanciados da perfeição e da felicidade que lhes é prometida. Então, percebe que todos nós temos as mesmas oportunidades. Deus nos criou com amor, e é com amor que Ele nos ensina. Cabe a nós prestar atenção no nosso dia a dia, quais as questões, o que está acontecendo, o que eu preciso aprender. Só que muitas vezes a gente fica perturbado com as coisas que acontecem e os problemas parecem que se agravam. Nossa, aconteceu uma situação essa semana e já veio 3, 4 de uma vez. Então, a gente se sente muitas vezes desgastado, que fala, nossa, os problemas vieram tudo de uma vez, o que eu faço agora? Então, eu sinto aquele peso, me sinto sem caminho, sem saber para onde ir, me sentindo perturbado, choro, me desespero, e aí eu não consigo encontrar a solução para os meus problemas. O que acontece, então? Quando temos a oportunidade de levantar o pensamento ao mais alto, através de uma oração, a gente tentar resolver as coisas, um assunto de cada vez, com fé, com perseverança, a gente consegue ser inspirado. Então, quando eu faço o Evangelho no Lar, eu estou me ligando. Quando eu faço a oração, eu estou me conectando com os irmãos espirituais. E o nosso mentor vai nos auxiliar, ajudando a perceber os caminhos que eu tenho que percorrer e como que eu posso resolver cada problema. Então, isso vai me fortalecendo. A doutrina espírita traz à luz as questões do nosso processo de evolução, para entendermos melhor como tudo se passa. Então, a doutrina espírita ela é muito didática nesse sentido. E quando a gente se propõe a ler com atenção, entendendo essa lição, a gente consegue encontrar melhor os caminhos para as situações que a gente passa. E consegue entender quais são os nossos aprendizados. Entendemos que estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Então, sim, nós nos escolhemos. Pedimos para nascer. Então, às vezes, muitos jovens, às vezes, se revoltam, muitas pessoas se revoltam. Eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu para nascer nessa família, nessas condições, com essas pessoas. E aí, o que eu tenho que aprender com isso? Não é um castigo. É uma oportunidade de aprendizado. Estamos no mundo de provas e expiações, então nos resta passar pelo processo de autoconhecimento, respirar fundo e ir em frente no processo de evolução. Não é fácil, mas é possível. Então, o autoconhecimento ele é essencial, porque a gente conseguindo entender quais são as nossas virtudes e as nossas dificuldades, fica mais fácil da gente entender o processo evolutivo e seguir em frente no aprendizado. Uma das formas de termos ajuda na nossa educação e na educação dos nossos filhos é através da educação espírita. E sobre educação, a Casa de Paz e Amor de Jesus oferece cursos
porque é através do estudo que usamos a fé raciocinada. Então, tudo que a gente escuta, que a gente lê a respeito, né, da nossa vida, das coisas que acontecem, da doutrina, tudo a gente tem que usar a fé raciocinada. A gente tem que pensar a respeito dela, né? Então, isso que eu ouvi faz sentido para mim? Isso que eu li, achei um absurdo? Não, consegui entender. De que forma que eu entendi? E aí é a fé raciocinada que vai direcionar as suas escolhas. O domingo é o dia da família. Além de passes, temos o trabalho no salão, no mesmo horário da evangelização infanto-juvenil, que é o tratamento para crianças, jovens e sua família. O grupo de teatro, das 8 às 9 da manhã, para todas as idades. A evangelização, das 9 às 10h15, para crianças de 0 a 16 anos. E a mocidade, das 9 às 11 horas, para jovens de 17 a 22 anos. E temos o grupo da família, onde os responsáveis podem optar de participar. Conversas sobre educação e a relação pais e filhos. Então, vocês têm a opção de escolher vir aqui na palestra no salão ou estar no grupo da família. Todos os anos, a evangelização começa em março, porque em fevereiro temos nossos encontros com reuniões, estudos, planejamento, preparo do campo vibratório. E por que isso? A evangelização, ela não se resume apenas a desenhos, fazer um desenho, estar com a criança. Eu gosto de criança, eu vou trabalhar na evangelização. Além disso, tem que ter todo um preparo. Então, nós estudamos a doutrina espírita, nos preparamos, planejamos o trabalho que vamos fazer com as crianças ao longo do ano. E depois, ao longo do ano, todos os domingos, quando a gente se encontra, a gente estuda a doutrina, sempre buscando levar a luz da doutrina aos assuntos que acontecem na atualidade, como forma de bem orientar as crianças. Por isso, o candidato a evangelizar precisa de estudo, orientação e preparo espiritual. Do mesmo jeito que temos uma equipe que nos carnal, temos também uma equipe espiritual que nos auxilia. A evangelização acrescenta hábitos morais saudáveis à formação intelectual, sociabiliza e proporciona um melhor entendimento do porquê estamos aqui reencarnados. Fica aqui o convite para a reeducação moral. Reflita e estude a doutrina espírita. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bem, vamos agora fechar nossos olhos para ficarmos mais concentrados. Vamos procurar sentar o mais relaxadamente possível, afastando as pernas do banco da frente o mais que for possível. Não evitar deixar o corpo pender para frente. Vamos respirar profundamente. Segurar a respiração por alguns instantes. Outra vez. E ainda uma última vez. E agora? Vamos imaginar que esse salão está sendo inundado por uma luz dourada, que vai preparar o trabalho de passe que nesse momento os trabalhadores iniciam. Essa luz dourada, ela vai entrar pelo alto de nossas cabeças, o chamado centro de força coronário, e sempre lembramos que centros de força são como receptores que temos posicionados em várias partes do nosso corpo, encarregados de receber as energias e transmiti-la aos órgãos que estão associados a estes centros de força. O centro de força coronário, localizado no alto de nossas cabeças, é responsável por comandar todos os demais centros de força. Ele é o grande receptor dos raios, das energias provenientes da espiritualidade superior, e comandando, como dissemos, todos os demais centros. Essa luz dourada agora
adquire um tom azulado e vai se posicionar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, facilitando o nosso intercâmbio com o plano espiritual, equilibrando nossos pensamentos. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, responsável pelo nosso aparelho fonador, responsável por equilibrar nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que aurimos possa ser adequadamente trabalhado em nossos pulmões, brônquios, alvéolos, promovendo a transformação sanguínea. Essa luz azul agora vai adquirir um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, nosso centro de força cardíaco, equilibrando nossos batimentos, serenando as nossas emoções. Essa luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, responsável por regularizar todos os elementos vitais cósmicos que temos no organismo, trabalhando as glândulas, facilitando o metabolismo da purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, beneficiando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, e ainda eliminando as energias negativas que acumulamos nesse centro de força no nosso dia a dia, já que este centro é o grande receptor das energias negativas que possuímos, que lidamos durante o nosso dia. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, responsável pelas nossas energias reprodutivas, reprodutoras, nossas capacidades criativas. Essa luz laranja agora vai descendo pelas nossas pernas, pela frente de nossas pernas, lentamente, até chegar aos nossos pés, vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, parando no nosso centro de força básico, responsável por captar as energias provenientes da Terra e ainda responsável por equilibrar todo o nosso aparato ósseo e muscular. Agora essa luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao coronário e fechando assim esse circuito de refazimento de energias. Agora, depois que recebemos essas bênçãos de amor, é o momento de nós doarmos. E vamos fazê-lo em termos de bons pensamentos e vibrações, inicialmente mentalizando nossos lares, percorrendo cada cômodo, mentalizando todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor do amorável Mestre Jesus. Vamos mentalizar nossa vizinhança, mentalizar nosso bairro, mentalizar nosso ambiente de trabalho, para que aqueles que conosco labutam também possam ser beneficiados e recebam na razão de suas necessidades, para que possam superar as suas dificuldades e prosseguirem também em seus caminhos evolutivos. Vamos mentalizar as ruas da nossa cidade, vamos mentalizar aqueles que vivem nas ruas, que não têm um lar. Um lar, aquele lar que nos acolhe, que nos abriga. Vamos mentalizá-los, estender a eles nossas mãos em gesto de amor, levando a caridade moral, que às vezes um olhar, às vezes um gesto é suficiente para afastar o pensamento negativo. Vibremos por esses que estão nas ruas e que precisam tanto de amparo e de carinho. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, tomados pelas drogas, que tanto mal causam, não apenas a eles próprios, mas até a todas as famílias envolvidas. Vamos vibrar para que eles sejam inspirados a buscarem socorro, para que possam retomar suas vidas. Vibremos por aqueles que estão nos hospitais,
seja aqueles que ali trabalham, seja aqueles que estão adoecidos, para que possam ser beneficiados com luzes de amor e de esperança, para que não lhe falte fé, bom ânimo para superar as dificuldades, que não tenham medo, não tenham revolta nos corações, vivenciando as suas necessidades com equilíbrio e serenidade. Vibremos por aqueles que estão nos presídios, cumprindo suas obrigações, saldando suas dívidas com a sociedade, para que quando retornem aos seus lares, possam ser reinseridos adequadamente e possam continuar o seu trabalho de crescimento nesta terra. Vibremos pelos nossos idosos, para que sejam acolhidos, dando-lhes um abraço de amor, de carinho, de afeto, para que sejamos pacientes, levemos paz a cada um deles. Vamos vibrar pelas nossas crianças, por aquelas que estão nos lares abandonadas, por aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a violência, contra a brutalidade. Vibremos pelos nossos governantes, para que sejam inspirados a buscarem condições melhores de vida para as populações, para que deixem de pensar em seus interesses pessoais e pensem no interesse coletivo, deixando de fomentar a discórdia, a desavença e passem a fomentar o equilíbrio, para que esse nosso Brasil possa ser realmente a pátria do Evangelho, irradiando luz para todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em guerra, em conflito, para que seus governantes também possam ser inspirados a buscar a paz e deixem de fomentar a guerra, independente de etnias e crenças religiosas, de raças, de ideologias políticas, para que possam praticar o amor entre os povos, entre todos nós, o amor que Jesus nos ensinou, amando a cada um como nós gostaríamos de ser amados. E assim podemos contribuir para que a nossa terra, esse planeta maravilhoso, governado pelo amável Mestre Jesus, possa se transformar num planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Voltemos agora para esse salão e vamos mentalizar os mentores dessa casa, liderados pela amável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir nesse trabalho de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui chegam, encarnados e desencarnados, para que sejam amparados em suas necessidades. Vibremos pelos nomes que estão nas urnas fora desse salão, com os nomes de encarnados e desencarnados, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam levar até a cada um deles o remédio para as suas dores, independente de onde estejam. Vibremos para nossas casas irmãs, o Caspage, nosso centro de assistência social, que tanto amor leva aos mais desamparados, para que possam continuar com esse trabalho de acolhimento, levando o pão amigo, levando sobretudo o amor. Vibremos pelo CREPAD, nesse apoio àqueles que estão no tratamento de suas dependências, para que não lhe falte esperança, bom ânimo, perseverança para continuarem com muita luz. E agora, meus amigos, é o momento de vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar os espíritos que trabalham com as forças da natureza para que possam captar os fluidos vitais, os princípios purificadores que se encontram nos rios, nas cascatas, nas florestas, nos campos, nos mananciais. Vamos mentalizar os vasilhames onde armazenamos a água que consumimos em nossos lares. Vamos mentalizar as garrafinhas que estão aqui, para que esses espíritos encarregados desse trabalho possam, através da força da ação magnética, neles colocar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos que desse fluido sorverem, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando emoções. Pois não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende sobretudo de nossa fé e de nossas atitudes. Portanto, antes de sorvermos essa água, elevemos o pensamento ao alto e agradecemos ao Pai, sobretudo pela bênção da vida, para que possamos assim criar uma atmosfera de equilíbrio, propiciando a aproximação dos bons espíritos que estarão ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados, serenados que estamos, esse domingo que celebramos a Páscoa do Mestre Jesus, que possamos sempre colocar em prática
a qualidade como Ele nos ensinou, sendo benevolente para com todos, tolerante para com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas. E assim, equilibrados, vamos acompanhar então a prece de encerramento que a nossa querida Heleninha fará por todos nós com a graça de Deus. E assim, Senhor Jesus, nós todos juntos te agradecemos em espírito e verdade a tantas benesses espirituais de tantas equipes amoráveis que nos auxiliam constantemente nas nossas jornadas de vida, que possamos levar todo este reforço espiritual de paz e amor junto aos nossos corações em formas de equilíbrio, de forças, de coragem, de ânimo e de muita fé. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, e vamos aguardar a nossa companheira Ivete, que fará por todos nós uma prece. Que assim seja, com a graça de Deus. Em nome da família nucleana, nós queremos desejar a todos vocês, a todos que fazem parte dessa nossa família, não é? Então a gente está aqui para agradecer a presença de todos e também desejar uma feliz Páscoa, que Jesus possa renascer nos nossos corações todos os dias, que nós possamos ver Jesus redivivo. E aqueles ainda que não conseguiram sentir essa força amorável de Jesus, que nesse instante, através de todas essas vibrações que foram feitas, através da palestra da nossa Rosiane, através das preces e das leituras, nós possamos ver renascer nos nossos corações a presença excelsa de Jesus, vitoriosa, iluminada, trazendo essa paz, essa harmonia, essa alegria para os nossos lares. Que Jesus abençoe a todos. Que a doce e suave paz de Maria Santíssima possa estar nos nossos corações hoje, agora e sempre. Muita paz, um bom domingo a todos, um bom almoço, né? Que o coelhinho vá em todas as casas. De luz, paz e amor em Jesus.